O setor de logística eu gosto bastante, cresceu muito nessa última década. Acho que vai continuar crescendo, né? O e-commerce como um todo ali ajuda o setor a prosperar. Recentemente a gente fez um backtest para fazer um vídeo de uma carteira de ações e uma carteira de fundos imobiliários. Aí a de fundos imobiliários em 10 anos, fundos que performaram bem nos últimos 10 anos. Foi de 10 mil para 28, não é? Deu 9% ao ano, mais ou Deu menos. 9% ao ano. Enquanto isso, das ações, a gente pegou basicamente ações do Best mesmo, focadas em dividendos, e teve um retorno, uma rentabilidade média ao ano de 15%. Então foi muito maior nesses 10 anos. Então 10 mil tinham virado 60 e poucos mil, né? Acho que foi algo por aí. E quais são fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira? Eu gosto muito do HGLG. Do setor de logística eu gosto bastante, cresceu muito nessa última década. Acho que vai continuar crescendo, né? O e-commerce como um todo ali ajuda o setor a prosperar. Então o HGLG, tem também o ALZR11, que investe um pouco em lajes, um pouco também em galpões. Aí tem o MAL11, que é um fundo imobiliário de shopping. Tem o CRI também, que eu gosto demais, para dar aquela turbinada nos dividendos, né? Os CRIs sempre acabam pagando um pouco mais. Tem o HGCR lá. Tem o CPTS também, que eu gosto. E só. Tenho poucos fundos imobiliários, apesar de já ter um patrimônio assim um pouco alto, diria assim. Mas eu tenho poucos fundos imobiliários e poucas ações. Eu prefiro concentrar ali na qualidade do que na quantidade. Tem muita gente que tem 12, 15. Não critico, mas eu acho que para mim não funciona. Prefiro poucos. Eu vejo que você tem que ter um número que você consegue acompanhar. Então, a pessoa que tem, às vezes, tem 12, tem 15 fundos imobiliários ou ações, essa pessoa vai conseguir acompanhar tudo isso? Ele tem que somar os dois, né? Se tem 10 ações e 15 fundos imobiliários, tem que acompanhar os 25, né? Esse que é o ponto. Isso Então, mesmo. No início eu tinha 12 ações e acho que uns 10 fundos imobiliários. Depois eu percebi que eu só estava estudando mesmo uns 5. Aí eu falei, por que eu estou com esses outros fundos imobiliários se eu nem leio o relatório? Então vendi e fiquei só com o mínimo ali, o que eu consigo acompanhar. E a pessoa tem que entender também, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário que tem diversos imóveis diferentes, ou diversos CRIs diferentes. Então você já tem uma diversificação grande em apenas um ativo, né? Sim, as pessoas pensam que, tipo, cinco fundos imobiliários é pouco. Mas eu acho que não. Acho que, como você falou aí, cada um tem vários e vários imóveis, vários e vários CRIs. Então, dá para ter uma diversificação em todos os setores ali, com poucos ativos. E é até bom para o iniciante, se ele tiver ali, focar, sei lá, tem abaixo de 100 mil, foca em 3 fundos imobiliários, que você vai conseguir ler os relatórios todos os meses. E isso é até bom para aprender mais, né? Porque todo mês, se você lê um relatório, depois de 3 meses, 4 meses, você vai entender exatamente como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro. E aí você não vai precisar mais de diquinhas na internet, nem nada. E acho que é interessante ter realmente fundos imobiliários diversificados, porque em pouco, um ativo, ou 3 ativos no caso, você consegue estar exposto a diversos imóveis ou CRIs diferentes. Então, por exemplo, acho que é um cenário diferente se o cara pega 3 fundos imobiliários com 1 ou 2 ativos, ou um monoinquilino também, que acho que é mais complicado no caso. Tem até de agências bancárias, né? Você tem um fundo imobiliário lá que tem um banco lá, um grande banco. No caso, o monoinquilino, né? Que não tem vários imóveis, como, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, que tem 10, 12, 15 shoppings espalhados por todo o Brasil. Então, é muito mais seguro investir num desse do que em um que tem apenas um ativo, apenas um prédio. Exato. Igual, eu esqueci o nome agora do fundo imobiliário, mas que tinha um imóvel somente em Macaé e só tinha um inquilino que era a Petrobras, que saiu em 2019, 2020. Aí o fundo ficou um tempão sem nenhum inquilino, aí tava pagando um dividendo ainda, que era a multa que a Petrobras tinha pago porque tinha rescindido o contrato antes. E aí o povo viu que o fundo despencou de cento e poucos reais, sei lá, 50%, 60%. Aí o dividend yield tava elevado ainda, né? Porque o preço da cota despencou e o povo, não, pode ser oportunidade, mas não vê, que era um imóvel só e ainda tava desalugado. Então acho que na hora de investir em qualquer fundo imobiliário é realmente olhar quais são os imóveis, qual que é a vacância, olhar o preço também, que acaba importando. Então são vários fatores que tem que observar na hora de comprar um fundo imobiliário. Exato. Se essas pessoas, né, que compraram esse fundo aí tivessem lido o relatório, elas iam ver que aquele dividendo ali não é recorrente, né? Então elas teriam evitado isso. Sim, a gente conversou com o Thiago Reis recentemente, ele que tem a Status Invest, né? Ele comentou,
agora eu não lembro a porcentagem exata, mas sei lá, era mais de 70%, 80% das pessoas que entravam no Status Invest, entravam num fundo imobiliário, numa ação, não abriam um relatório gerencial, não abriam nada, só investem baseado no preço que tá lá, nas métricas que aparecem lá no site, né? No preço, no E nem devem olhar todas ainda, né? no dividend yield, no PVP, e aí realmente complica. Tem até uns filtros, né, que você pega ali. Não, quais ações pagam mais dividendos? Aí tem uma listinha. Aí muitos pegam ali 5 dessa lista só porque está pagando um bom dividendo. Quando vira o ano, né, os 12 meses ali já muda tudo. Às vezes nem é um dividendo recorrente. Exato. E o que você vê que é mais interessante, fundo imobiliário ou comprar imóvel para alugar? Fundo imobiliário. Fundo imobiliário porque, por exemplo, imóveis, geralmente o proprietário ele recebe na minha região 0,3, aqui talvez 0,4, 0,5 ao mês, né, por cento ao mês. Eu pago 0,29%. Ó, lá é 0,3 é a média. Então você, ao invés de desembolsar uma grana para construir imóveis para alugar, coloca num fundo imobiliário bem diversificado, não é tão difícil assim escolher um bom fundo imobiliário, e aí você vai ganhar 0,8. Isento de imposto de renda ainda. Isento de imposto de renda, sem preocupação. Seu imóvel não vai precisar, você não vai precisar estar fazendo reforma de cerâmica, de parede, tudo que precisa, né, um imóvel. Uhum. E no caso dos fundos imobiliários, beleza, é um fundo de investimento, vai ter a taxa de administração, mas você pega um imóvel físico para alugar, normalmente você vai alugar para uma imobiliária, que vai cobrar já 10% do preço do aluguel. Então, acaba... E ainda paga imposto de renda, depende da sua renda, né? Que normalmente a pessoa que tem vários imóveis para alugar vai pagar 27,5%, enquanto esse do fundo imobiliário é isento. Mas as pessoas têm aquela impressão ainda de que é mais seguro, né? Não sei porquê, acho que é enraizado mesmo na gente, né? Investir em imóveis. Compre terra, quem compra terra não erra, mas eu não... Eu depois que eu tô quase chegando ao 1º milhão, spoiler, mas tudo bem. Tô chegando quase ao 1º milhão, aí eu pensei, vou tirar uma parte para investir em imóveis, talvez, alugar aí, Airbnb e tal. Procurei vários pontos para investir em imóveis, mas não encontrei o primeiro ponto positivo. Aí eu falei, vou tirar meu dinheiro que está rendendo bem em fundos imobiliários para colocar no imóvel, principalmente imóveis em planta, né, que você vai comprar ali na planta. Geralmente você compra mais barato, só que você não sabe nem se vão entregar, não sabe a metragem ali. Eu já vi alguns colegas falarem que quando entrega o vão ali não é a metragem correta, é um vão menor e várias coisas. Aí você fica o quê? Com um apartamento que você não queria. Às vezes você está comprando um metro quadrado bem mais caro do que comprar um pronto já. Exato, Então, tá tendo bastante sentido. isso, que as construtoras já pegam, o imóvel vai ficar pronto daqui 2 anos. Já faz a precificação baseado nisso. Enquanto vai ficar pronto, você vê outros imóveis que já estão prontos, tá com metro quadrado igual ou até mais barato. Então qual que é o sentido de comprar na planta, né? E as pessoas nem pesquisam isso, né? Pô, tô comprando ali na planta tanto um metro quadrado. Vou ver na mesma região quanto é que tá valendo um metro quadrado. As pessoas não fazem conta mesmo. E fora que quando você vai comprar na planta, tem várias outras taxas, que eu nunca comprei um na planta pra ver, mas que eu já ouvi outras pessoas falando que são completamente variáveis lá, de construção, enfim. Então você compra um imóvel na planta, sabe quando você tá pagando no imóvel, mas o total que você vai pagar, o investimento que vai sair do seu bolso, você nem sabe ainda. Pode dar vários problemas, você tem que colocar mais dinheiro, né, no futuro. Exato. Fora ainda que se a construtora quebrar, ainda pode dar um baita problema. Então eu vejo que pro cara que fala, não, o fundo imobiliário é muito arriscado e compra um imóvel na planta, na minha visão, comprar um imóvel na planta é muito mais arriscado que investir em fundo imobiliário. Isso, e você pode comprar... Tem medo de investir em 2 fundos imobiliários, 3, investe em 5, 6, 7, né? Você divide seu dinheiro ali em vários. Que você comprando um fundo imobiliário, está comprando vários imóveis ali. Se, vamos lá, o shopping tem, o Mall 11, por exemplo, tem, não sei exatamente quantos imóveis, mas eu vou chutar aqui uns 8 imóveis. Então, se cai um meteoro no shopping, o que acontece com o rendimento? Cai, mas eles vão recuperar ali. Depois eles compram outro shopping, o rendimento não cai tanto. Agora, se acontece alguma coisa com o seu empreendimento, você fica ali. Você tem o prejuízo com aquilo ali. Eu acho que igual, uma forma que tem vários shoppings, enfim, pode ter uma vacância, mas não vai impactar no 100% do seu dividendo, enquanto isso você tem um imóvel só para alugar e sai o inquilino, acabou, é vacância de 100%, você não tá recebendo nada e ainda tem que pagar condomínio e IPTU para manter o imóvel sem estar ninguém lá dentro. E às vezes ainda demora, né, para encontrar outro inquilino. Mas eu acho que o ponto que gera essa insegurança é porque no fundo imobiliário você vai abrir o home broker, vai abrir a corretora, você vai ver que todo dia o preço da cota muda. Aí a pessoa tem essa impressão, não, que subiu, que desceu, mas acaba sendo a mesma cota.
Enquanto isso, no imóvel que ela comprou físico, não tem uma plaquinha na porta escrito, hoje vale tanto. A última proposta vai comprar foi tanto. Aí a pessoa tem essa impressão de que sempre tá valorizando, tá valendo mais. Mas se você for vender um imóvel físico hoje, vai ser um preço. Amanhã já pode ser outro, né? Esse que é o ponto, só que não tem realmente essa precificação. E não tem nem liquidez pra isso, né? Eu quero vender meu apartamento, eu tenho um apartamento que quero vender hoje. Dificilmente você vai achar alguém pra comprar no mesmo dia, só se tiver um desconto gigantesco, né? E acho que demora muito tempo, né? No mínimo 3 meses aí para você vender um imóvel. Pelo menos lá na minha região funciona assim. Nosso pai queria vender o apartamento dele, ficou 5 ou 6 anos até conseguir vender. Obviamente que ele queria um preço X. E aí as pessoas não estavam dispostas a pagar naquele momento. Só que depois de 6 anos, eu acho que a inflação subiu, então o poder do dinheiro é menor, então ele conseguiu vender pelo preço que ele queria, mas se fosse corrigir anualmente pela inflação, ia ter que ser mais ainda. Acho que com certeza teria que ser isso também.